Bom, não é novidade para ninguém que o Supremo tem extrapolado, não é de hoje, as suas competências, né, e legislando no lugar do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, para mim, o maior problema não é só o Supremo Tribunal Federal extrapolar os seus poderes e legislar no lugar do Congresso. Para mim, um dos maiores problemas é o Congresso Nacional aceitar e se submeter a isso e não defender as suas prerrogativas, né? Eu, por exemplo, né, apresentei contra uma resolução, não é nem contra uma decisão judicial, mas contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, que é um órgão administrativo do Judiciário, né, não é um órgão judicial, que, como vocês sabem, eu tenho falado sobre esse tema em várias ocasiões, né, mandou fechar os hospitais psiquiátricos de custódia, né? Ou seja, aquele sujeito que tem um problema psiquiátrico e comete um crime grave, né, mata uma pessoa, comete dos crimes mais bárbaros possíveis e que é, pela sua alta periculosidade e pelo seu problema psiquiátrico, enviado para um hospital psiquiátrico de custódia, esse sujeito precisa ser tratado, segundo essa resolução do CNJ, por um tratamento em regra ambulatorial, ou seja, em regra em liberdade, no SUS. Nessa resolução do CNJ, você tem a violação de várias prerrogativas parlamentares, porque várias leis, inclusive uma das mais importantes, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal, são alteradas por resolução, o que é ilegal. E aí eu apresentei um projeto de decreto legislativo que é para anular, que é para assustar essa resolução do CNJ, aprovei na Comissão de Constituição e Justiça, mas tem sido uma dificuldade enorme colocar no plenário da Câmara dos Deputados, porque boa parte dos deputados tem receio de votar contra um órgão administrativo do Judiciário. Tá com medo, tá com medinho. Né? Então o Congresso se submete a esse domínio do Poder Judiciário, às vezes por rabo preso, às vezes, mesmo sem ter rabo preso, o deputado ou senador fica com medo porque o ministro do Supremo pode resolver achar pelo em ovo, mesmo que aquele sujeito não tenha cometido nenhum crime, manda alguma coisa para PGR, para PF, até o sujeito provar que é inocente, já manchou, já destruiu completamente sua reputação e sua carreira política. Então você tem um receio muito grande. E aí agora o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte decisão: o Congresso Nacional deve aprovar uma lei complementar revendo o número de deputados federais por estado com base no último censo. E aqui eu vou falar um ponto. É fato que o Congresso Nacional errou e tem errado quando não aprovou a cada censo, antes das eleições, o número de deputados federais por estado. Por quê? O que diz a nossa lei complementar? Nossa lei complementar diz que o Congresso Nacional, ele tem a competência de alterar a lei complementar para mudar o número de deputados federais que cada estado vai ter, respeitando um máximo de 70 e um mínimo de 8. Aliás, eu sou relator, né, de uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça que nunca foi pautada e nunca vai ser pautado, porque eu dei parecer favorável a reduzir o número de parlamentares e, né, a maioria esmagadora dos deputados não quer que fique mais difícil para ele disputar a eleição. Por quê que eu sugeri que você diminua o número mínimo de 8 para 4 e o número máximo de 70 para 65? Não é por uma questão, porque a gente vai economizar mais, porque a gente tem deputados demais. Não, não é por causa disso. Por uma questão muito simples, de justiça e de proporcionalidade. Hoje, o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, ele tem um número de deputados federais que não condiz com a sua população, né? E aí, uma solução para esse problema seria aumentar de 70 deputados federais para 150 deputados federais, que é, se a gente fosse seguir à risca o critério da proporcionalidade, o número de deputados que o estado de São Paulo deveria ter pelo número de habitantes que tem. É o estado mais populoso do país. Mas isso geraria um custo e uma burocracia excessiva, né, para o estado brasileiro e, portanto, eu preferi, né, diminuir o número mínimo de deputados, porque assim, cortando pela metade, né, dos estados menos populosos, o número mínimo de deputados que eles precisam ter, a gente aumenta a representatividade dos estados mais populosos que hoje são subrepresentados, principalmente o estado de São Paulo. Então, por uma questão justa, até constitucional, nenhum cidadão pode ser um sub-humano, pode ser um subcidadão, pode ser um cidadão de segunda classe. E por isso, uma cabeça deve valer um voto. É assim que funciona a democracia. Mas não é assim hoje que funciona a representação, principalmente para o estado de São Paulo. Mas, independentemente dessa questão, vamos lá. A lei complementar diz que, conforme muda a população de um estado, se um estado ganha habitantes, ele precisa ter mais deputados federais. Se ele perde habitantes, ele precisa ter menos deputados federais. Mas que é prerrogativa do Congresso Nacional aprovar essa lei complementar. O Congresso Nacional não muda a lei complementar, acho que desde 1993, salvo engano, né? E isso sim é um erro do Congresso Nacional, mas é um erro que a população precisa cobrar do Congresso Nacional para o Congresso Nacional mudar. E não que uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem que obrigar o Congresso
a tomar. Porque qual foi a decisão do Supremo? A decisão do Supremo foi o seguinte: tivemos um novo censo. Esse novo censo tirou, por exemplo, vou citar aqui bancadas das mais afetadas. A bancada do Rio perde 4 deputados. Bahia perde 2. Paraíba perde 2. Piauí perde 2. Rio Grande do Sul perde 2. Alagoas perde 1. Pernambuco perde 1. Enfim, só para citar alguns exemplos. E aí o Supremo diz: olha... Oi, amigo, o primeiro, o que acontece? Você, Congresso Nacional, precisa aprovar uma nova lei complementar, né, até 2025, antes das eleições de 2026, para mudar o número de deputados federais de cada estado. Se você, Congresso Nacional, não mudar a lei, eu vou dar poder para que o Tribunal Superior Eleitoral mude a lei e ele legisle no lugar de vocês e decida quantos deputados federais cada estado da federação tem que ter. E isso, obviamente, mexe com interesses de gente muito poderosa dentro do Congresso Nacional e pode fazer com que pela primeira vez você tenha uma mobilização, né, de setores do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, porque agora eles estão mexendo com interesses diretos de deputados muito poderosos. Alagoas perde um deputado federal. Alagoas é o estado de Renan Calheiros, que é um senador governista poderoso, e do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Bahia é o estado de boa parte dos líderes partidários e dos presidentes de comissões na Câmara dos Deputados e de políticos muito influentes também no Senado, né? O Rio de Janeiro também é um estado que possui deputados em posições de comando dentro da Câmara e em comissões e também em liderança de partidos políticos. Então, isso tem o potencial de mobilizar e de criar uma crise institucional muito grande entre a Câmara dos Deputados, principalmente, mas é óbvio que os deputados também vão cobrar os seus respectivos senadores dos seus estados. Os senadores têm deputados federais na sua base eleitoral, como uma reação ao Supremo Tribunal Federal. Como vai ser essa reação? Quando vai ser essa reação? De que maneira? Não sei, mas se desenha com essa decisão do Supremo uma revolta no Congresso Nacional, não porque teve as suas prerrogativas usurpadas, porque isso já teve há muito tempo, mas é porque teve seus interesses pessoais machucados pelo Supremo, e aí a gente pode ver uma reação. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa, e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.